Salve, salve galera, beleza? Não é um disco arranhado, esse vídeo não tá no repeat, não tá no looping, fica sossegado. Mas sim teremos Brasil e Rússia novamente no vôlei dos Jogos Olímpicos e de novo em Tóquio. De novo em Tóquio, já se enfrentaram na primeira fase, já teve Brasil e Rússia no feminino com vitória das brasileiras, por 3-1 nas quartas de final. Mas vôlei feminino aqui é responsabilidade do Fábio, eu tô aqui para falar da seleção masculina de vôlei. E Brasil e Rússia vão se enfrentar na semi, por volta da 1 da manhã, no horário de Brasília. E quem passar, obviamente, vai para a decisão, já garante medalha de prata. Quem perder ainda pode conquistar ali um bronze. Só que para chegar na Rússia, o Brasil precisou passar pelas quartas, e nas quartas tinha o Japão. Eu falei até no vídeo das prévias contra o Japão, eu vou deixar aqui em algum canto aqui vai estar o vídeo da prévia do Japão, para quem quiser rever. A seleção brasileira era superior, e ainda é, a seleção japonesa. Passou ali do Nishida e do Ishikawa, eles não têm muito o que oferecer ofensivamente. E foi bem isso que aconteceu no jogo mesmo, tá? Eles fizeram ali 13 e 17 pontos, respectivamente, o que é uma marca boa para uma partida de 3 sets, só que isso em números absolutos. Quando a gente pega o volume de bola que eles tiveram e o aproveitamento, você percebe que não ofereceram tanto perigo assim, que receberam tanta bola que, obviamente, o ponto acaba saindo eventualmente, mas não ofereceram muito perigo não. A partida acabou 3-0, como eu disse, 25-20, 25-22 e 25-20 de novo no terceiro set, e foi tranquilo? Foi, tá, deu para passar bem ali, considerando uma fase que era tal, só que podia ser mais. Podia ser mais. O saque brasileiro, que foi muito bom na reta final da primeira fase, não apareceu contra o Japão, então podia ter facilitado ali um pouco mais as coisas. O que funcionou muito bem foi o bloqueio. O bloqueio brasileiro, ali principalmente com o Lucão, foi muito efetivo, conseguiu ali vários pontos e também botar um pouco de medo nos japoneses, que para escapar da parede brasileira acabaram forçando muitas bolas, e isso ocasionou muitos erros, quase um set de erros inteiro foi para o Brasil. Já é uma marca alta numa partida de 5 sets, imagina uma de 3. Isso tornou as coisas muito mais fáceis para o Brasil. De resto ali, Lucarelli, Leal e Wallace foram muito bem, Thales fez novamente mais uma boa partida, Bruninho também, e o Brasil passou do Japão. Vamos considerar, já era um jogo eliminatório, tudo um pouco mais tenso, contra uma seleção que, bom, para chegar nas quartas tem que ser uma boa seleção, mas que também está numa crescente, estava empolgado por fazer a melhor campanha, na verdade, em Jogos Olímpicos, desde ali do começo da década de 90, jogando dentro de casa. Então tem todos esses componentes ali, que mostram que não tem mais jogo fácil, e o Brasil, na medida do possível, fez o suficiente para não se desgastar demais contra os japoneses, porque agora tem a Rússia. E quando é a Rússia, a situação muda de figura, porque por mais que o Brasil esteja muito bem, numa fase bem legal, contra a Rússia o caldo entorna, principalmente nos últimos meses. A Rússia venceu o Brasil na primeira fase dos Jogos Olímpicos e venceu o Brasil na Liga das Nações, ali entre maio e junho. E as duas vitórias muito dominantes, as duas por 3-0, que o Brasil não conseguiu encontrar respostas ao time russo. E agora não pode perder. Se perder, está fora da final a seleção brasileira e vai ser bem complicado, Vai ser bem complicado. A Rússia, para chegar na semi, passou pelo Canadá e teve muito trabalho contra o Canadá, Até anotei as parciais aqui, foi 25-21, 30-28 e 25-22, Foi um 3-0, mas um 3-0 difícil. E no final das contas, todas as semis, foram compostas por times do grupo B, que do outro lado da chave está ali França e Argentina, porque Polônia, Canadá, Itália e qual que é o outro time? E o Japão, que o Brasil venceu agora, nenhum deles passou pelas quartas de final, o que só mostra a força do grupo, a pedreira que o Brasil caiu na primeira fase e só perdeu apenas um jogo, novamente perdeu para os russos. E vamos lá, qual que é o grande problema, o principal? Quando você olha a seleção da Rússia, o que você vê o maior problema? A altura dos caras, É uma estatura ali muito acima da brasileira. Ali tem 2 nomes só que não tem 1,98 m. Então, o bloqueio deles, a defesa é muito forte, É muito forte mesmo. Eles têm ali vários dos melhores bloqueadores. Aqui o Volkov é o segundo melhor bloqueador, o Yakovlev é o quarto melhor bloqueador. A defesa deles também é muito boa, principalmente porque o bloqueio facilita muito as coisas, O líbero dele está jogando demais, aliás, é um craque, Tá jogando demais, parece que ele tá jogando agora só na Olimpíada, mas não, O Golubev é um baita de um líbero também. Então, a Rússia
nessa parte física ela já sai ganhando para cima do Brasil, sabe? Não é só na questão dos centrais, vou fazer bolas rápidas na saída, na entrada de rede para escapar dos centrais. Não adianta. Tem o Yakulev lá com 2,9. Se a gente for pegar os atacantes brasileiros, nenhum passa dos dois. Sabe? O Wallace tem 1,98, o Lucarelli tem por aí também, o Leal não é nessa faixa, então é muito complicado, tá? A Rússia é um time que pega muito essa questão da parte física, são paredões. O Brasil, por mais que o Lucarelli um pouco menos em relação aos outros atacantes, mas o Brasil também sempre conseguiu muito na base da força, na base da pancada. Contra os russos isso não adianta, tá? Contra os russos tem que ter ali, encontrar alternativas, muitas vezes fazer ali bolas um pouco mais táticas do que fortes. Claro, a pancada vai surgir, né, dentro do jogo de vôlei, mas o Brasil não pode se apoiar apenas nisso, né? Se uma jogada não der certo, não pode se frustrar, tem que continuar ali numa estratégia calma, tranquila, porque eles jogam também muito bem em vantagem, né? Isso é uma característica histórica dos times da Rússia, tanto no masculino quanto no feminino, e em Tóquio não está sendo diferente. Eles jogam muito bem em vantagem. Se abriu ali 3, 4 pontos, é muito difícil virar, mas muito difícil virar mesmo. Até por isso, né, fazendo um parênteses aqui, a vitória da seleção feminina foi tão legal contra a Rússia, porque perdeu o primeiro set, aí virou no segundo e depois não perdeu mais. E o oposto é verdadeiro, tá? Quando eles ficam atrás no placar, às vezes dão uma desestabilizada, dão uma desesperada ali, tá? Então por isso que é importante o Brasil começar muito ligado desde o começo, tá? O saque precisa voltar, o saque que sumiu contra o Japão precisa voltar para tentar ali dar uma quebrada nesse passe, porque do mesmo jeito que o bloqueio deles é muito forte na hora de defender, o ataque também você ataca ali facilmente com caras de 2,10, tá? Então, não é vida fácil também pro bloqueio brasileiro, em que pese que o Lucão siga ali como o principal desse fundamento nos Jogos Olímpicos, mas tem que tomar cuidado, é muito difícil passar pelos caras. Isso porque eu nem citei ainda, por exemplo, o Volkov e o Mikhailov, né? O ponta e o oposto ali são geralmente os dois principais pontuadores do time russo, fazem um inferno na defesa brasileira. Foi assim nas partidas recentes, né? Foi assim também em toda a primeira fase contra os outros adversários do grupo da morte, que tá todo mundo na semifinal e a Rússia passou muito bem por quase todo mundo. Então, teve derrota, claro, mas de geral jogou muito bem. Então é um time ali que é extremamente competente. O banco também, né, quando precisa de alternativas, sempre corresponde e vai ser um jogo muito difícil, tá? Repito, foram 2 3-0 muito recentes, tá? Que estão muito frescos ainda na memória dos jogadores brasileiros, do torcedor brasileiro. E agora o Brasil vai precisar retrucar isso no momento mais crucial, que é a semifinal dos Jogos Olímpicos. Lembrando, a partida vai ser 1h da manhã, não tem favorito, tá? Apesar de toda essa dificuldade, ainda é um jogo equilibrado, tá? E aí eu não tô sendo pacheco, não tô sendo fanista, nem nada disso. O Brasil tem muita história, tem muita qualidade, está numa crescente nessas últimas semanas, tá? Da seleção masculina de vôlei. Vai ser um jogaço, um clássico histórico, tão num bom momento nesses Jogos Olímpicos, vale vaga na final, tem todos os ingredientes para você madrugar. Eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar amanhã. Meu amigo, só assiste esse jogo, tá? Amanhã a gente consegue trabalhar um pouquinho com sono, vai por mim, a gente consegue. Mas por acaso, se você acabar sucumbindo à própria cama, né, cair nos braços de Orfeu, como diria o outro, teremos aqui, obviamente, na Locomotiva um resumão do que foi essa partida e já uma prévia do que vai acontecer depois, né? Seja numa final, seja ali numa hipotética disputa pelo bronze. Então fica ligado que vai ter tudo aqui na Locomotiva Esportiva, hein? Jogo por volta de 1h da manhã, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para dar sorte para o Brasil ser campeão e trazer esse ouro para casa. E comenta aqui também o que você acha que vai ser desse jogo, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!